Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Cauã, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de meteorologia e hoje a gente vai começar o módulo de ventos. Nessas últimas aulas a gente estava falando de altímetro, agora a gente vai ter uma sequência de aulas sobre vento. Então vai ter umas 5 aulas aí sobre ventos, que é um assunto muito importante e que afeta demais o nosso voo e a gente tem que saber identificar tipos de ventos, como que eles se formam e como que eles afetam a aeronave. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre as forças que atuam no vento e os tipos de vento. Então, vamos começar nossa aula falando das forças que atuam no vento. Bom, primeiramente, existe forças que atuam no vento que tornam ele mais fraco, mais forte ou, dependendo, vai tornar o vento em áreas grandes, em áreas pequenas. Existem os ventos locais, os ventos de circulação de massa, mas agora a gente vai ver as forças que atuam no vento, ou seja, como que o vento é formado basicamente. Bom, a primeira força é a força do gradiente de pressão. O que que é isso? A origem da movimentação horizontal do ar está na diferença de pressão. Então, como que o vento surge? Por diferença de pressão, ocasionada principalmente pela diferença de temperatura entre as diversas regiões do planeta. Então, uma região que tem uma temperatura mais fria vai ter uma maior pressão, e uma região que tem a temperatura mais quente vai ter uma menor pressão. Então, essa diferença de pressão vai causar que o ar vai se movimentar sempre da maior pressão para menor pressão. Então, de high para low, da alta para baixa. Então, a força resultante da diferença de pressão é dominada de gradiente de pressão. Então, gradiente de pressão é isso, é a força desse vento que movimenta da pressão alta para baixa nas diferentes pressões. Então, tem uma região fria, uma região quente. Essa movimentação do ar por diferentes pressões é chamada de gradiente de pressão. Essa força ocorre no sentido da alta para baixa, que foi o que eu acabei de falar, e quanto menor a distância entre as isóbaras. O que são isóbaras? Isóbaras são linhas de pressões. Então, essas linhas aqui pretas em volta são isóbaras. Então, aqui a gente tem uma linha com 1018 HPa de pressão, aqui a gente tem uma linha com 1020 HPa de pressão. Então, quanto mais próximas tiverem essas linhas aqui, essa distância, quanto mais próximas forem essas linhas, maior será o gradiente de pressão. Então, maior gradiente de pressão, maior intensidade do vento. Então, vocês têm que entender isso. Agora, vamos analisar essa imagem. Bom, aqui a gente tem um vento mais intenso, situação 1. Situação 2, um vento mais calmo. Aqui a gente consegue observar uma área de alta pressão. Então, a área de alta pressão tem uma maior pressão aqui e uma menor pressão em volta. Agora a gente vai analisar a área A e a área B. Bom, vocês estão vendo que a área A, as linhas estão mais perto uma da outra? O que que isso vai ocorrer? Vai ocorrer maior intensidade do vento devido ao maior gradiente de pressão. Então, de 1018 para 1020, que são as isóbaras, está 40 quilômetros. Então, a distância de A, de uma linha para outra, é 40 quilômetros. Então, o vento vai ser mais intenso no A do que no B. Porque no B está separado por 100 quilômetros. Então, olha a distância que o vento tem que atravessar para chegar aqui. E justamente essa distância que ele atravessa, ele vai perdendo sua intensidade. Então, quanto mais perto as isóbaras, que são as linhas de pressão, estiverem, maior será o gradiente de pressão, porque mais intenso será o vento. Porque o vento surge justamente dessa movimentação do ar da pressão alta para a pressão baixa. Então, entenderam a força do gradiente de pressão? É basicamente isso. Agora a gente vai falar sobre a força de Coriolis. O que é a força de Coriolis? A força de Coriolis é uma força aparente causada pelo movimento de rotação da Terra. Então, o movimento de rotação da Terra vai causar a força de Coriolis, resultando em desvios na trajetória da massa de ar. Principais considerações sobre os efeitos dessa força. Quanto maior a velocidade de deslocamento da massa de ar, maior será o efeito da força de Coriolis. Primeira consideração. Então, quanto mais rápido a massa de ar se move, mais mais a força de Coriolis vai surtir efeito nessa massa. Quanto maior a latitude, então, quanto maior a latitude, significa que a gente está mais próximo aos polos. Maior é o efeito da força de Coriolis. Então, os polos vão sentir mais a força de Coriolis do que o Equador, por exemplo. Essa força é praticamente nula no Equador e é máxima nos polos. Então a gente já vai ver uma imagem do planeta Terra para vocês poderem identificar isso.
No hemisfério norte, essa força desvia a massa de ar para a direita. E no hemisfério sul, essa força desvia a massa de ar para a esquerda. Então é ao contrário os dois hemisférios. Agora a gente vai ver a imagem e fazer as considerações devidas. Bom, essa aqui é a imagem do planeta Terra. O sentido de rotação da Terra é de oeste para leste. Então, esse é o sentido de rotação da Terra. A Terra vai girar de oeste para leste. E essa força de Coriolis é devido à rotação da Terra. Então, a primeira consideração que a gente fez era que quanto maior a velocidade de deslocamento da massa de ar, maior será o efeito da força Coriolis. Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma massa de ar se movimentando, que está mais próxima aos polos. Então, quanto mais intensa essa massa de ar for mais efeito de Coriolis ela vai sentir. Quanto maior a latitude, próximo aos polos, maior a força de Coriolis. Então a força de Coriolis vai ser mais intensa aqui nessas áreas de cima e vai ser praticamente nula aqui no Equador. Então é mais intensa em cima. Perfeito. Próxima consideração. No hemisfério norte, essa força vai desviar a massa de ar para a direita da direção do movimento. Então, hemisfério norte é aqui. Norte, hemisfério sul, divididas pela linha do Equador. Então, no hemisfério norte, essa massa vai ser desviada para a direita, na direção do deslocamento dela. Então, tá vendo que a massa está indo desse ponto aqui para esse ponto aqui. Ela está sendo deslocada para a direita. Então, tá vendo? É na direita da direção que a massa está vindo. Então, a massa está vindo para cá. Então, a direita dela é para cá. Essa massa de ar está vindo de cá para cá. Então, ela foi desviada para a direita. Isso no hemisfério norte. No hemisfério sul é ao contrário. Então, a massa está vindo daqui para cá, foi desviada para a esquerda no hemisfério sul. Norte é direita, sul esquerda. Massa de ar veio de cá para cá, foi desviada para a esquerda. Então é isso que a força de Coriolis causa. A rotação da Terra surte uma força aí, devido à movimentação da rotação da Terra, e essa força aí vai desviar as massas de ar para hemisfério norte, as massas vão ser desviadas para a direita, e no hemisfério sul, as massas vão ser desviadas para a esquerda. Agora, uma das últimas forças que atuam, sem ser a força centrífuga, a gente vai ter a força de atrito. Bom, o atrito entre o vento e a superfície terrestre resulta na redução da velocidade e na alteração da trajetória do vento. O que seria o atrito? Bom, eu tenho uma massa de ar vindo aqui, só que eu tenho uma montanha. O choque do vento com a montanha vai gerar atrito. Então, o vento vai bater aqui e vai reduzir a sua velocidade. Então, ele vai reduzir a velocidade e alterar a sua direção. É o contato com a superfície terrestre, é o atrito do vento com a superfície terrestre. E essa redução de velocidade provoca também a redução da força de Coriolis, porque lembra que quanto mais velocidade, mais força de Coriolis. No entanto, a força do gradiente de pressão não é afetada pelo atrito. Então, a força de atrito vai afetar somente a força de Coriolis. A do gradiente de pressão, não. O que irá causar alteração na trajetória de deslocamento do vento. No hemisfério sul, a trajetória é alterada para a direita, no sentido da área de baixa pressão. Então, é ao contrário aqui da força de Coriolis. Lembra que na força de Coriolis a massa é alterada para a esquerda? Só que agora, na força de atrito, no hemisfério sul, a trajetória é alterada para a direita, no sentido sempre da baixa pressão. E no hemisfério norte vai ser o contrário. E uma importante consideração é que a força de atrito tem efeito até uma altura de 2.000 pés. Por quê? Porque acima de 2.000 pés é difícil a gente ter um obstáculo, então é difícil a gente ter montanhas que passam de 2.000 pés. Claro que vai ter, mas a força de atrito é contato com tudo, contato com prédios, com casas, com morros, com empresas. Então, acima de 2.000 pés é a chamada aqui a camada de atrito. Então, acima de 2.000 pés vai diminuir bastante o efeito do atrito nos ventos. E quanto mais plana a superfície for, menor a influência da força de atrito, obviamente. Áreas com relevo acentuado, montanhosas, causam maior atrito, com certeza. E quanto maior a velocidade do vento, maior será a força de atrito. Bom, aqui é o vento acima da camada de atrito, ou seja, acima de 2.000 pés, e aqui é o vento abaixo da camada de atrito.
que causa a redução da força de Coriolis. Por quê? Porque a velocidade é reduzida. Então vamos analisar o vento abaixo da camada de atrito. Bom, aqui o ar está vindo de uma alta pressão, H, se movimentando para uma baixa pressão. Então, tá vendo que esse ar vai seguir a trajetória da alta para a baixa. Só que a força do gradiente de pressão está bem maior do que a força de Coriolis. A força de Coriolis quer desviar essa massa, só que ela foi reduzida, a força de Coriolis, então ela não tem força para reduzir, para mudar a direção dessa massa. Então a força do gradiente de pressão vai vencer a de Coriolis e essa massa aqui vai ser desviada para a direita no sentido da baixa pressão. Está escrito aqui. No hemisfério sul, a trajetória é alterada para a direita no sentido da área de baixa pressão. E o vento acima da camada de atrito, a força de Coriolis ganha também um pouco mais força, porque a velocidade não é reduzida. Então a força do gradiente e da força de Coriolis são mais ou menos iguais. Tá vendo a diferença no desvio? Aqui, em cima da camada de atrito, o vento foi levemente desviado para a direita. Só que abaixo da camada de atrito, ele foi altamente desviado em direção da baixa pressão. Isso é a força de atrito. Agora a gente vai ver a força centrífuga. A força centrífuga é a força que age para fora do centro de um sistema de pressão. Então, lembrem do nome, centrífuga. Centrifuga, fuga, foge. Então, a força centrífuga foge do centro de pressão. Aqui é o FGP, que é? É a força do gradiente de pressão. Lembra que vai da alta para a baixa, por isso que está em direção ao centro da pressão baixa. A força centrífuga saindo do sistema de pressão e a força centrípeta é a que fica no sistema de pressão. Então aqui a gente tem uma área de baixa pressão, ciclone, que é chamada de ciclone, voltem na aula de pressão se vocês não sabem ainda. No hemisfério sul, o vento flui no sentido horário. Então aqui a gente está no hemisfério sul, o vento indo no sentido horário. A força centrífuga se opõe à força centrípeta. Então, a força centrípeta vai sair do sistema e a força centrífuga, ou desculpa, a força centrípeta vai ficar no sistema, vai fazer o sistema rodar e a força centrífuga vai se opor à centrípeta e vai agir para fora do centro de um sistema de pressão, quando a isóbara é curva. Então, quando a isóbara for curva, a gente vai fazer, tá surgindo essa área de pressão baixa, esse ciclone que vai girar no sentido horário, e sempre vai ter uma força que mantém o sistema e a força que sai do sistema, que é a força centrífuga. E a força do gradiente de pressão também ajuda no sistema, pois ele vai da alta para baixa. Então, ele está jogando o vento aqui no sistema para ele girar junto. Agora vamos falar sobre os tipos de vento. Existe o vento barostrófico, geostrófico, de gradiente e ciclostrófico. E cada tipo de vento vai sentir a força da força atuante. Então, o barostrófico vai sofrer somente com gradiente de pressão, não vai sofrer em tensão do Coriolis nem da força centrífuga. O vento geostrófico vai sofrer o efeito do gradiente de pressão e o efeito de Coriolis e não vai sentir o efeito da força centrífuga. O vento de gradiente vai sentir os três formadores. Então, o que a gente viu no começo lá, a gente viu o que? As forças que atuam no vento. E agora a gente vai ver os tipos de vento. Então, as forças atuantes no vento vão gerar tipos de vento. E também tem o vento ciclostrófico, que vai sentir a força atuante do gradiente e do centrífuga. Tá vendo que o gradiente de pressão está presente em todos os tipos de vento. Vento barostrófico. Vento barostrófico é o vento cuja única força atuante é a força do gradiente de pressão. Então vai ser o vento aí mais básico, entre aspas, eu diria, porque ele vai sofrer efeito somente aqui do gradiente de pressão. Então, dessa diferença de pressão, o vento vai se movimentar da alta pressão para a baixa e vai surgir aí o vento. Quanto mais próximo forem as linhas, mais intenso é o vento. Esse é o vento barostrófico. Tem o vento geostrófico, que vai sentir os efeitos do gradiente e da força de Coriolis.
O vento geostrófico é a resultante do equilíbrio entre a força de gradiente e a força de Coriolis. A força do gradiente de pressão dá origem ao vento, e a força de Coriolis vai o desviar para a esquerda. Lembra que a força de Coriolis no hemisfério sul desvia a massa para a esquerda? Então, perfeito. O gradiente vai dar origem ao vento e a força de Coriolis vai desviar para a esquerda. Esse desvio na trajetória do vento, causado pela Coriolis, se mantém até o equilíbrio entre as forças seja atingido. Então, é até que o equilíbrio seja atingido, esse ar vai se movimentar para a direção esquerda. Então, quando passa a ter velocidade constante, a trajetória é paralela às isóbaras. Então, o que está falando aqui? Que esse desvio na trajetória do vento vai se manter até que o equilíbrio entre essas duas forças, entre o gradiente e a força de Coriolis, seja atingido. Depois disso, o vento passa a ter velocidade constante e trajetória paralela às isóbaras. Então, as isóbaras são as linhas de pressão. Então, vai ter uma linha de pressão aqui, outra linha de pressão aqui. E o vento vai agir paralela a elas. Então, o vento vai agir aqui, fazendo as forças entrarem em equilíbrio. Perfeito. A velocidade do vento geostrófico é diretamente proporcional ao gradiente de pressão. Portanto, quanto mais próximas estiverem as isóbaras, maior será a velocidade do vento. Próximo ao Equador, entre as latitudes 15 norte e 15 sul, os efeitos da força de Coriolis são muito baixos, tornando o efeito geostrófico nulo. Então, o vento geostrófico está mais presente nas altas latitudes, como eu disse que a força de Coriolis tem maior atuação. Agora a gente vai ver um desenho aqui que vai representar o vento geostrófico. Então aqui é o mesmo texto que eu li agora, e agora a gente vai entender como que funciona. Tá vendo que aqui é uma área de alta pressão e aqui é uma área de baixa pressão. Então o vento vai se movimentar da alta para a baixa. Aqui são as isóbaras, essas linhas aqui. Tá vendo que aqui tem 1014 de pressão, aqui tem 1012, aqui tem 1010, sempre vai baixando porque está em direção a uma baixa pressão. Então o que vai acontecer? O gradiente de pressão vai dar origem a esse vento. E a força do Coriolis vai desviar esse vento para a esquerda. Tá vendo que ele começou aqui e ele foi para a esquerda? Isso é a força de Coriolis. E esse desvio na trajetória do vento vai ser causado pela força de Coriolis e vai se manter até que o equilíbrio entre as forças seja atingido. Então aqui o equilíbrio foi atingido. Tá vendo que o vento está se mantendo paralelo às isóbaras? As isóbaras estão aqui, perfeito. E o vento, como eu disse, está paralelo a elas. Tá vendo? Está agindo nessa direção. Então está agindo paralelamente às isóbaras. Então é isso que acontece. A força de Coriolis vai desviar para a esquerda, e quando a força de gradiente de pressão e a de Coriolis se mantiverem, eh, se mantiverem em equilíbrio, se mantiverem iguais, a força do vento vai agir paralela às isóbaras. Então é assim que funciona o vento geostrófico. Agora vamos falar do vento de gradiente. O vento de gradiente vai acontecer quando? Quando as isóbaras são curvas, havendo a influência de mais de uma força, a força centrífuga. Então o vento de gradiente vai sofrer com o gradiente de pressão, com a força de Coriolis e com a força centrífuga. Para haver o vento de gradiente é necessário o equilíbrio das três forças, que foi o que eu acabei de falar: Coriolis, gradiente de pressão e força centrífuga. Aqui a gente tem as isóbaras curvas, tá vendo que está girando, são sistemas de alta pressão ou sistemas de alta pressão. Aqui é uma área de baixa pressão no hemisfério sul, uma área de baixa pressão no hemisfério sul, o vento flui no sentido horário. Então, esse é o vento gradiente. A força do gradiente está empurrando aqui, a força centrípeta está fazendo o sistema rodar e a força centrífuga está saindo do sistema. Então aqui a gente consegue ver claramente isso. Agora, numa alta pressão, a força de gradiente está saindo. Por quê? Lembra que o gradiente é da alta, high, para baixa. Então aqui é uma pressão alta. Então esse FGP é força de gradiente de pressão. Ele está saindo do sistema, porque é uma área de anticiclone. Então ele está saindo do sistema procurando uma pressão baixa. A FCO está agindo em direção ao sistema e a FC está agindo para fora, que é a força
centrífuga. Então, só resumindo, área de baixa pressão, no hemisfério sul, vento no sentido horário, força do gradiente para dentro, força de Coriolis para fora, FCO é a força de Coriolis, a força centrípeta é a que mantém o sistema girando, e a força centrífuga, que é a FC, agindo para fora do sistema. A área de alta pressão, chamada de anticiclone, vai fluir no sentido anti-horário. Então, em vez de fluir para cá, em vez de fluir girando na direção horária, ela vai fluir na direção anti-horária. Perfeito? FCO está para dentro. Lembra que a força de Coriolis está agindo para fora no sistema de pressão baixa. E agora no sistema de pressão alta, ele está agindo para dentro. É sempre o contrário as duas. E a força de gradiente de pressão está agindo para fora. A força centrífuga está agindo para fora também. Aqui está errado, as setas estão para a mesma direção do sistema de baixa pressão, só que não, as setas têm que ir para cá. Anti-horário, sistema de baixa pressão, sistema horário. Então essa é a diferença dos dois sistemas e é assim que se forma o vento de gradiente. Agora, o último vento, o vento ciclostrófico. O vento ciclostrófico vai ocorrer em baixas latitudes, onde a força de Coriolis é desprezível. Então, vento ciclostrófico, baixas latitudes, onde não tem força de Coriolis, porque o vento ciclostrófico não tem influência da força de Coriolis. Nesse caso, a influência apenas da força do gradiente de pressão e da força centrífuga. E os ventos ciclostróficos são característicos dos furacões. Então, lembra de ciclostrófico como ciclone. Então é assim que se forma os furacões. A gente tem uma área de baixa proximidade das isóbaras e a área de baixa pressão. A área de baixa pressão é um ciclone. Vai fazer esse sistema aqui girar. Aqui a gente vai ter uma baixa pressão no meio. Vai ter isóbaras curvas e vai fazer essa massa de ar girar sem influência da força de Coriolis. Porque senão a força de Coriolis ia desviar essa massa. Só que sem a influência dela, consegue se formar furacões com ventos muito fortes e ciclostróficos é o nome técnico do vento. Agora que a gente entendeu o último dos 4 ventos, vamos dar uma olhada aqui na lei de Buys-Ballot. Que é a lei de Buys-Ballot? A lei de Buys-Ballot não é um tipo de vento, mas é uma lei muito importante que dita a direção do vento. Bom, de acordo com essa lei, se você ficar de costas para o vento no hemisfério sul, a área de baixa pressão estará à sua direita. Então, se eu estou no hemisfério sul e o vento está batendo nas minhas costas, quer dizer que a área de baixa pressão está à minha direita. E no hemisfério norte, se eu ficar de costas para o vento, a área de baixa pressão está à esquerda. E como que a gente consegue relacionar essa lei ao voo? Vamos supor que a gente está num voo no hemisfério sul. Voando de uma área de baixa pressão, aqui para uma alta pressão, a aeronave está recebendo vento de través pela esquerda. Então o vento está vindo da esquerda, provocando a deriva para a direita. Então, se eu voo de uma área de baixa pressão para uma área de alta pressão, meu vento vai vir da esquerda. Se eu vou numa área de alta pressão para uma de baixa pressão, o vento vai vir da direita. E como que a gente consegue afirmar isso? Somente lendo a lei. No hemisfério sul, a área de baixa pressão estará à sua direita quando eu ficar de costas para o vento. Então finge que aqui a aeronave está de costas para o vento. O vento está vindo da esquerda e a aeronave está de costas. Então, se ela estivesse de costas, ela saberia que a alta pressão estaria à sua esquerda e a baixa pressão à sua direita. Então, ela sabe que ao fazer um voo de uma área de baixa pressão para uma área de alta pressão, o meu vento vai vir da esquerda. E isso vai causar uma deriva para a direita. O que seria a deriva para a direita? Se meu vento está vindo da esquerda, meu avião tem tendência de ir para a direita. Então, eu posso corrigir isso. É uma forma de eu prever o que vai acontecer no meu voo. E ao contrário, se eu estiver voando numa área de alta para baixa, se eu estiver de costas, a área de baixa ia estar à direita, a área de alta à esquerda. Então eu consigo prever que voando de uma área de alta para baixa, eu vou causar deriva para a esquerda. Então é a tendência do meu avião ir para a esquerda
devido a esse vento. Isso é no hemisfério sul. Se fosse no hemisfério norte, ia ser totalmente ao contrário. Ia ser de uma área de baixa para alta, o vento ia vir da direita. E da alta para baixa, o vento ia vir da esquerda. Então, essa é a lei de Buis-Ballot. E ela é muito interessante. Então, essa primeira parte de vento terminou. Na próxima aula de vento, a gente vai falar sobre as circulações em níveis inferiores e níveis superiores. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, falem comigo, me mandem mensagem e façam os exercícios. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.